Fala galera, tô aqui para apresentar para vocês a Tudo em Neon, que é um estúdio especialista em reproduzir logotipos, frases, desenhos e tudo que você imaginar em neon. Eles entregam com agilidade e eficiência que você precisa para decorar e iluminar todos os espaços que você desejar. É só ver aí no estúdio do Planetinha como ficou bonito o nosso logo estampado aí entre eu e o Humberto. Vai lá no Instagram deles, Tudo em Neon, para conferir que você vai pirar. Olá, senhoras e senhores, estamos aqui na Hotmart, sejam muito bem-vindos, estou aqui com a Vandinha Lopes em mais um episódio exclusivo para você que é da comunidade do Planeta Sobrenatural. Tudo bom com você, Vandinha? Tô ótimo, e você? Alegria total e absoluta. Ó, tá solitário hoje? Estou só, né? Nas próximas semanas estarei aqui solo eu, né? Tentando apresentar este programa de meu Deus. Ó, é o seguinte, Wanda, no programa de hoje a gente preparou aqui alguns grandes gênios da humanidade para você dar uma analisada. E depois eu quero que você analise o caso de Somerton, que é um caso de um homem que eu vou te contar a história e depois a gente bate um pouco de papo sobre ele, tá? Primeiro cara que eu queria que você analisasse é o Sigmund Freud, que é o Freud, né, o pai da psicanálise, ele que abriu o mato aí para tantas outras áreas, para essa área de estudo que é a mente humana, né, a psicologia, o psicanalista, né, ele é o pai aí de muitas das teorias de como funciona a mente humana e de como podemos tratá-la aí, né. Hoje em dia a psicologia está cada vez mais em voga porque muita gente aí com problemas psicológicos aí, né, depressão, ansiedade Sim. e outras tantas coisas. Então eu gostaria que você fizesse uma análise do Sigmund. E mestre como esse, infelizmente a Terra não terá outro igual mesmo, nem momento, nem parecido. Porque aqui traz uma alma extraordinária, aonde sempre trouxe diante da vida a inteligência e uma facilidade muito grande de poder estudar a mente humana. Era um campo mediúnico que ele conseguia acessar com muita facilidade. Um grande mago negro, na verdade, aonde tinha todas a sabedoria diante de um corpo físico e de uma mente humana. Como ele, infelizmente nessa terra ninguém conhecerá outro igual. Então não reencarna mais ninguém diante dessa categoria, dessa vibração espiritual. Nessa ligação espiritual e diante de todas as ferramentas pelas quais carregava, ele tinha visão e um alcance muito grande, através da sua magia pela qual nunca foi revelada, a vibrar os caminhos diante da mente humana e a ter perante o lado físico uma conclusão real de tudo o que ocorria diante da mente de cada um. Tinha um poder tão grande com tudo isso que mesmo nas horas vagas conseguia desdobrar do próprio corpo e buscar muitas origens relacionadas à mente humana. Ele também tinha uma facilidade muito grande de ler os pensamentos e de conectar com aquela alma o tempo inteiro. Ele é o tipo de pessoa que estava além da psicologia. De repente, numa sala de reunião, se ele batesse o olho, ele conseguia decifrar como se fosse um chip ali, processar, né, tudo que estava acontecendo naquele momento, com uma facilidade muito grande. Porque por mais que naquela época, até hoje também não pode muito ser revelado, a psicologia junto com a espiritualidade, é o que ele fazia. Não revelado ao público, né, mas tinha uma alma espiritual muito aguçada, onde tinha um acesso à magia negra, a força do espiritismo muito grande, no lado da magia. Onde isso facilitava muito ele não só a visualizar a vida, como ler também a mente humana, o Chá repete. Então foi um homem incrível, aonde pôde acessar e ter perante a espiritualidade caminhos diferenciados numa linhagem única, do mundo espiritual com o mundo físico. Aqui traz, se fosse na época de hoje, seria um pedrejamento imenso. Naquela época, bem mais. Então, por mais que ele sabia que ele era além de uma técnica, de uma psicologia, ele tinha também os conhecimentos espirituais que o ajudavam muito a complementar a profissão que ele tanto amou. Então é uma profissão que ele teve por ela uma adoração muito grande. Hoje esse espírito ele se enquadra num grande mestre espiritual, aonde traz toda uma evolução ainda no mundo espiritual. E no próprio mundo espiritual é onde ele trabalha, trazendo força e equilíbrio a todos aqueles que chegam e se aproximam. Espetacular. Ele é um grande gênio aí, abriu o mato para muita coisa aí
que a modernidade de médicos aí se debruçam para entender e para evoluir, avançar, né? Para a gente poder cuidar da Desde a mente humana. adolescência que traz. E claramente ele era um obcecado pela parada que ele fazia, né? Por isso que eu acho que ele avançou tanto. E ajuda espiritual. Naquela época, meio rustido, que até hoje é também, né? Sei. Ou você é psicólogo ou você é médium, né? Não dá pra ser os exato. dois juntos. Misturar as duas técnicas. E nas enrustidas ele acabava ali Recebendo alguma... não recebendo, tendo incorporação, mas todo aquele foco dele ler o teu caminho, buscar a mente, tipo, eu quero saber hoje quem é o Daniel. Ele ia com todo fervor. E ele tinha um acesso com muita facilidade a você pela ajuda espiritual que ele tinha. Entendi. Então, querendo ou não, era um grande vidente também, né? Tinha assim, aquele raio-x além de buscar o que o outro pensa, o que o outro desejava. Porém, partiu para a área da psicologia. Tem um cara que eu acho muito interessante, ele era um pouco mais esotérico até, ele tem umas áreas de análise de outras coisas, de acreditar em coisas que, não, vamos dizer assim, são menos acadêmicas ainda que o Freud, que é praticamente aí, entre aspas, o filho do Freud, em termos de psicanálise, que é o Carl Gustav Jung, que também ajudou muito aí, ó, ele é aí mais velhinho e tal, mas ajudou muito aí nessa área da psicologia, né, e do entendimento da mente humana e de como funciona. Ele era um cara, se eu tivesse que ser amigo de um dos dois, eu acho que eu seria mais amigo do Jung, que era um cara mais aberto, assim. Esse mais reservado, né? Eles eram muito amigos, ele era meio que considerado o filho do Freud, e eles começaram a discordar e acabaram brigando aí por linhas diferentes, né? Isso aqui, em termos de conhecimento, outros sempre teve mais a sabedoria pela visão do lado da espiritualidade. Esse, até então, só acreditava na raiz mesmo. Então, pode ser que até aí que veio essa discordância. Porém, também um grande sábio. Mas o outro, um devorador em mente humana. Ah, é? Aqui traz o único. Do quê? Da Terra. Que conseguia decifrar as paradas? Aqui traz que, como ele, só teve ele mesmo. Sim. Então, geralmente, vem outros, né? Com essas agilidades pra Claro. Terra. Ali não, ali só teve ele mesmo. Não volta outro parecido. Esse também é um grande mestre, mas não com tanto fervor quanto o outro. Esse é um pouco incrédulo, mais na Terra, né? Porém, também muito bom. Foi muito bom no que fez. Espetacular aí, tá o Carl Gustav Jung. Realmente o Freud, eu acho que todo mundo pode dizer que é mais importante de todos aí na área da psicanálise, né? Agora, um dos filósofos mais importantes que a gente tem na modernidade é o Friedrich Nietzsche. Olha o bigode aí, belo bigode, hein, Nietzsche? Bela bigoda. Bela bigodeira aí. Se você puder falar um pouco aí, fazer a análise do Nietzsche, seria bacana demais. A mesma finalidade. Ainda continua o grau primeiro do número 1 mesmo, né? O grau mais elevado do número 1. Esse realmente seria como na escala que vocês fizeram, o número 3 mesmo. Então, de todos os três, né? Esse terceiro, realmente ele traz uma escala de terceiro mesmo, porque ele carrega também uma sabedoria muito grande diante dos dois últimos, mas o dele mais com o pé no chão, também de pouca fé, de mais na realidade do dia a dia. Porém, as técnicas também dele muito válidas, de muita sabedoria, porém toda voltada ao lado físico. Aonde a vantagem maior desse espírito é onde ele tinha um raciocínio muito rápido, aonde através do próprio raciocínio ele conseguia jogar a agilidade mental, com ela filtrar o que estava acontecendo e materializar num projeto novo. Então ele tinha o dom de buscar as informações, ele trazia aquelas informações, peneirava e criava um novo caminho. Porém, esse novo caminho mostra na evidência que é como se ele estivesse tirando todo o seu negativo e colocando só as qualidades ali. Então ele tinha essa agilidade muito grande, em cuidar do outro, em transformar as pessoas. Então ele tinha uma agilidade muito grande da cura. Então, aqui hoje seria, no caso de hoje, pessoas de psiquiatria, caso de psiquiátrico, pessoas na extrema loucura, ele seria uma pessoa ideal para trazer essa pessoa pro térreo dela de novo, para a transformação dela, para a ligação dela atual. Então, de todos os dois, ele era o único que tinha uma grande facilidade de lapidar todo aquele negativo e transformar em coisas boas. Então, numa área de psiquiatria, ele seria um gênio muito formoso por ter a agilidade de quebrar o negativo e refazer aquele espírito de novo com a palavra e até mesmo com a comunicação visual, que é onde ele trabalhava muito com a comunicação visual.
O Nietzsche foi um grande filósofo aí, né, da modernidade. Ele realmente é um cara muito pé no chão e ele quebrou muitos paradigmas aí da sociedade moderna. E muita gente ainda cita ele hoje para analisar a sociedade como um todo, né? Agora vamos para um dos meus favoritos, um filósofo maravilhoso chamado Arthur Schopenhauer. Mas, apesar dele ser maravilhoso como um pensador, dizem que ele era uma pessoa dificílima de lidar. Mala, o famoso maleta. Arrogância, prepotência. No fundo, como que eu posso dizer? Reconhecia todo o bem que ele tinha, né? Toda a qualidade que ele tinha, mas infelizmente no lado externo trabalhava na arrogância e na prepotência. Dono da razão o tempo inteiro. Uma pessoa difícil de lidar, sim. Até mesmo com os familiares, foram pessoas que sofreu muito com ele. Porém, no fundo, lá no fundo daquele baú, um coração muito generoso, onde também ajudou muitas pessoas e cuidou de muita família carente, onde para ele era um grande prazer tudo isso. Na área da profissão, realmente foi esse grande gênio, aonde teve todos os caminhos abertos. Não só teve as visões através do campo da espiritualidade, como também trabalhou em função de vários caminhos. Também trouxe a pureza, a verdade, de um talento interno e externo. Também um outro seria um grande guru também, porque ele também trabalhava com o lado espiritual, mesmo sem acreditar, com um fervor muito grande. E todas as técnicas pelas quais eram criadas surgiam muito pela madrugada ou pela manhã, que vinha muito através do lado espiritual, que ele tinha o tempo inteiro, porém discordava. Nos momentos de silêncio, era onde ele mais captava e transmutava as energias de informações novas. Ele tinha uma informação de audição espiritual o tempo inteiro. E tudo que ele traçava no período físico era tudo ligado a essas grandes intuições pelas quais ele tinha o tempo inteiro. Ele era um puta gênio, né? Você não acha que esses caras que são muito geniais, guru. Eles têm alguém sussurrando às vezes ali? Sim, com certeza. Mas ao mesmo tempo discorda o tempo inteiro, né? Não, esse cara aí falam que... A mãe dele era uma escritora e ela, na época, era best-seller, assim, com histórias, romances, assim. E aí ele teve uma briga com a mãe dele e ele falou assim pra ela: a senhora tá me enchendo o saco, você vende mais livro que eu hoje, mas em alguns anos todo mundo vai te esquecer enquanto ninguém me lê hoje, mas no futuro, como ele falou? No futuro só eu vou ser lembrado. Caraca, o cara era um puta de um mala, né? E é bem isso hoje, né? Ele acertou. Estamos falando da mãe dele aqui ou dele? Perfeito. Não é? Eu quero ler um caso pra você, Wanda Lopes. Espiritualidade pura. Eu queria ler um caso pra você e aí a gente analisa depois, tá bom? Então é o seguinte: o corpo de um homem não identificado foi encontrado sem vida às 6h30 da manhã, em 1º de dezembro de 1948, na praia de Somerton, em Adelaide, na Austrália, por um grupo de jockeys que estavam treinando no local. A cabeça do homem estava sobre as pedras e, de acordo com relatos, ele parecia estar dormindo profundamente e não havia ferimentos visíveis. No bolso, o homem tinha um cigarro, uma passagem de Adelaide para a praia de Henley, no sul da Austrália, uma passagem de ônibus, uma escova de cabelo, um maço de cigarros de marca britânica, metade de um pacote de chiclete e alguns fósforos. A polícia percebeu que todas as etiquetas de suas roupas foram removidas e ele não carregava nenhum documento de identificação. Os investigadores também não conseguiram identificá-lo pela arcada dentária, apesar de notarem que sua última refeição havia sido uma empanada da Cornualha, um tipo de pastel assado típico do Reino Unido, e que ele provavelmente havia sido envenenado, porém não através da empanada. Em 4 de janeiro de 1949, a equipe que trabalhava na estação de trem de Adelaide encontrou uma mala, na qual a etiqueta também fora removida, que estava nos achados e perdidos do local desde novembro do ano anterior. Dentro dela havia artigos pessoais, como chinelos, um vestido, uma faca de manteiga que havia sido afiada, um pincel e um sobretudo. Em uma segunda inspeção, descobriram o nome King e um colete que também estava na mala e perceberam que os sapatos que o cadáver estava usando no dia em que foi encontrado estavam limpos. Então, era provável que mesmo com envenenamento, ele tenha sido limpo e colocado na praia com roupas diferentes das que usava na hora do crime. Também foi encontrado um pedaço de papel costurado dentro do bolso da calça do homem, no qual se lia Tamam Shud, que significa finalizado em persa.
A frase havia sido arrancada de um livro de poemas chamado Rubaiyat de Omar Khayyam. Ao encontrarem a obra, procuraram pela página que faltava e encontraram um número de telefone, um tipo de código e outro número não identificado. Esse código levou até Jessica Ellen Thompson, uma mulher que vivia em Glenelg, subúrbio próximo a Somerton. Em depoimento, a mulher disse que um homem que não conhecia já havia tentado visitá-la e perguntou sobre ela para um vizinho. Anos depois da morte de Jessica, a filha dela, Kate, disse à mídia local que acredita que a mãe conhecia o homem misterioso. A nora de Jessica, Roma Egan, acredita que a sogra e o homem misterioso tenham tido filhos. Foram ela e a suposta neta do homem de Somerton, Raquel Egan, que pediram a exumação do corpo para descobrir se há ou não parentesco entre eles e talvez resolver esse mistério. Que diabo é esse homem e da onde surgiu esse homem e se acha que tem ou não ligação com essa família? Tem a ligação com a família, não com todos, mas só com um membro da família, aonde é uma pessoa que também traz, que atormentou muito essa mulher por um bom tempo da vida. Então teve uma atormentação muito grande, aonde ele também era uma pessoa muito desorientada, sem limites. Isso, de uma certa forma, foi cansando muito, até chegar ao ponto que chegou. Então a ligação dele era mais com a senhora dessa família, aonde o envenenamento ele é real, trouxe o envenenamento também. Então onde chegou ao ponto do envenenamento. E é um espírito assim de um gênero muito difícil, aonde traz a manipulação. Imagina uma pessoa te ameaçando, te sugando o tempo inteiro. Então entra um certo cansaço que gerou, né, o envenenamento e o suicídio brutal. Mas era uma alma, assim, bem difícil. Mas ele suicidou ou ele foi assassinado? Não, aqui traz envenenamento mesmo. Seria tá. suicídio. Seria, como é que assassinato. fala? Assassinato. E você acha que quem assassinou ele foi essa moça? Não digo ela, mas por intermédio de caminhos, aqui traz na espiritualidade uma junção. É um espírito que ele provocou muitas pessoas. Uhum. E muitas pessoas tinham essa ira e esse grande desejo de realizar esse caminho. Sei. Ela, na verdade, aqui traz que ela se sentiu, na verdade, aliviada por isso ter acontecido. Né? Então, não foi ela quem participou, se sentiu aliviada. Porque ela também era uma que já estava escaldada da presença desse espírito, com grandes graus de negatividades. Sugamento, vampirização. Porém, um espírito, quem provocou tudo isso foi um homem. Porém, ele foi assassinado. Né? Teve, por mais que não foi algo brutal, através do envenenamento, né, tiraram a vida dele através do vamos lá. Tiraram a vida dele através do envenenamento. Me ajuda? Envenenamento. Envenenamento de uma morte sutil. Porém, quem praticou isso foi um homem. Essa mulher, ela só não fez porque não teve coragem. Sei. Porque teria todo motivo pelo fato dele ele infernizava demais. Então, para essa mulher foi um grande alívio. Porém, esse homem cumpriu com o ato. Maravilhoso, assim, essa foi fala. Um envenenamento. Então foi a casa, ela não tinha nem envolvimento, nem mandou matar. Foi um cara que... Ela teve convivência com ele, e aqui traz que um espírito também que a incomodou muito, e para ela foi um grande alívio. Espetacular aí. Então tá aí o caso de Somerton. É isso? É isso. Eu acho que é isso, né? Que ano que foi? Foi em 1949, né? Paixão, né? Foi em 1948 para 49, né? Um homem que dizia ser amigo. Eles eram amigos, teoricamente. Um homem que dizia ser amigo. Quem envenenou ele foi um homem que dizia ser amigo. Olha, eu acho que a gente vai encerrar esse episódio exclusivo da Hotmart. Semana que vem tem mais. Queria agradecer a Wanda Lopes. Obrigada, muito obrigado. Eu que agradeço. Até a Agradeço próxima. o Humberto aí. Agradeço o Humberto, que tá aqui só em Humberto, espírito. obrigada. Então, até a próxima. Valeu, obrigado. Tchau, tchau.
vocês sabiam que a abundância financeira pode trazer assim uma transformação imensa na vida de vocês? Filhotes, nesse curso não é só um curso de prosperidade, é um curso que vocês vão aprender a lidar também, a aprender a lidar com o dinheiro. Muitas pessoas dizem, eu quero a prosperidade, eu quero se tornar uma pessoa rica, uma pessoa próspera, mas não é só querer ter o dinheiro, você tem que também saber a diretriz, o caminho do dinheiro, como manter sua prosperidade. Um exemplo, você de repente ter o ego e arrogância com o dinheiro não vai combinar muito. Então nesse curso aí, eu vou estar ensinando detalhes e não só alcançar a prosperidade em si, né, o pataco em si, né, como também ter o padrão de manter ele diante da tua vida. Então não perca esse curso, hein, filhotes? Tô passando aí para explicar um pouco mais desse curso meu de adoçamento. O adoçamento, ele nos auxilia a alinhar o campo afetivo, a adocicar. De repente, num relacionamento, vocês se amam demais, mas vivem na guerra, na confusão, tá longe, tem saudade, tá perto, entra naquele desespero de guerra, de conflitos. Então, o adoçamento, ele auxilia para que essa guerra acabe e que essa união permaneça. O adoçamento também ele é muito bom para aquelas pessoas que estão com dificuldade de trazer a pessoa que tanto ama para perto. Então, de repente, você ama aquela pessoa, mas aquela pessoa não vem, aquela dificuldade de assumir o relacionamento, mas ela tá ali na sua linha de destino, mas não agrega. Então, o adoçamento ele vai ajudar em quê? O adoçamento ele vai ajudar a expurgar as cargas negativas e alinhar esse caminho. Então, vocês que querem aprender ou saber mais sobre adoçamento, acesse aqui. Olá, filhotes, eu sou a Vandinha, finalista dos Paranormais do SBT. E tô lançando, né, um curso maravilhoso na linha de Umbanda e passando também um pouco para vocês esse aprendizado tão simples que é a Umbanda. A Umbanda ela é amor, ela é caridade e nesse curso ele explica um pouco, eu vou estar explicando um pouco sobre os tronos, sobre a simplicidade de cuidar de Oxóssi, de Omulu, de Nanã, com muita simplicidade. Esse curso também, eu vou estar ensinando muitos banhos de defesas, como você se preparar, como você se prevenir. Então, um pedacinho da Umbanda para vocês. E olha, aqueles filhotes, os 50 primeiros filhotes que chegarem primeiro, vai ter um desconto aí muito especial. Tá bem? Conto com vocês. Axé, filhotes. Olá, tamo aqui na Hotmart, meu. Como é que vocês estão? Alegria total? Olha, muito bem-vindos aí. Você que é membro da comunidade da Hotmart aqui do Planeta Sobrenatural, onde passamos trechos exclusivos com a Vandinha Lopes aqui, certo? Então é o seguinte, hoje vamos falar de uma temática um pouco espinhosa, mas que é bastante rotineira aí e é sempre importante a gente dar atenção para essa parada aí, para tentar evitar ao máximo, né? Que acaba destruindo a vida da pessoa e muitos ao redor, das pessoas que estão ao redor dessa pessoa, né? Que é o suicídio. E a gente aí trouxe vários famosos que deixaram cartas de suicídio. A gente vai ler algumas dessas cartas e vai pedir para a Vandinha analisar não só o artista, né? Mas as circunstâncias nas quais o cara tomou essa decisão aí completamente errada, né, Wanda Lopes? Essa é a palavra, né? São decisões totalmente erradas, impulsivas, né? Quando chega do outro lado, aí se depara com o que realmente foi feito, né? Um se arrepende, outros agradece por ter conseguido a passagem com tranquilidade, né? E assim vai. Uns é perdoados, outros não, né? Perfeito. Vamos começar aí com o Kurt Cobain, né? Tá certo isso, Paulo? Esse mesmo. Grande Kurt. Vamos aqui com o Kurt Cobain. Cara, cadê a... Eu tô, nossa, perdidaço. Eu mandei pra você? Pra quem? Pra você? Pra mim? Tá. Sim, mas tá dentro da pauta. Aí eu copiei e mandei pro meu bloco de notas. Mas você tem elas dentro da pauta. Aqui, achei. Achou? Achei. A grandona. Isso, aqui. Tá em sequência aí. Então tá aqui, né? O primeiro é o Kurt Cobain. E aí eu vou dar uma lida aqui. Kurt Cobain. Falo como um simplório homem com experiência que obviamente preferia ser uma criança castrada e reclamona. Este bilhete deve ser bastante fácil de entender. Todas as advertências das aulas de introdução ao punk rock ao longo dos anos, desde minha apresentação à, digamos, ética envolvida na independência e o acolhimento de sua comunidade, se provaram verdadeiras.
Eu não tenho sentido a excitação de ouvir, bem como criar música, juntamente com a leitura e a escrita faz muitos anos. Eu me sinto culpado por essas coisas além do que posso expressar em palavras. Por exemplo, quando estamos atrás do palco e as luzes se apagam e o ruído ensandecido da multidão começa, isso não me afeta do jeito que afetava Freddie Mercury, que parecia amar, se deliciar com o amor e adoração da multidão, que é algo que eu admiro e invejo totalmente. A verdade é que não consigo enganar vocês, nenhum de vocês. Simplesmente não é justo, nem com vocês, nem comigo. O pior crime que posso imaginar seria enganar as pessoas sendo falso e fingindo como se eu estivesse me divertindo 100%. Às vezes eu sinto como se eu tivesse que bater o cartão de ponto antes de subir ao palco. Eu tentei tudo ao meu alcance para gostar disso. Eu tentei tudo ao meu alcance para gostar disso. E eu tento. Por Deus. Acreditem em mim. Eu tento, mas não é o suficiente. Eu gosto do fato que eu e nós atingimos e divertimos um monte de gente. Devo ser um daqueles narcisistas que só dão valor às coisas quando elas se vão. Sou muito sensível. Preciso ficar um pouco dormente para ter de volta o entusiasmo que eu tinha quando criança. Nas nossas últimas 3 turnês, eu tive um apreço muito maior por todas as pessoas que conheci pessoalmente e pelos fãs de nossa música. Mas eu ainda não consigo superar a frustração, a culpa e a empatia que eu tenho por todos. Existem coisas boas dentro de todos nós. Eu acho que simplesmente amo demais as pessoas e isso me deixa muito triste. O pequeno sensível, insatisfeito, pisciano, Jesus triste. E por que você simplesmente não aproveita? Eu não sei. Eu tenho uma deusa como esposa que transpira ambição e empatia e uma filha que lembra demais como eu costumava ser. Cheia de amor e alegria, beijando cada pessoa que ela encontra porque todas são boas e ninguém a fará mal nenhum. E isso me apavora ao ponto de eu mal conseguir funcionar. Eu não posso suportar a ideia de Francis se tornar um triste, autodestrutivo e mortal roqueiro como eu virei. Eu tive muito, muito mesmo, e eu sou grato por isso, mas desde os 7 anos passei a ter ódio de todos os humanos em geral. Apenas porque não parece tão fácil para as pessoas que têm empatia se darem bem. Apenas porque eu amo e lamento demais pelas pessoas, eu acho. Obrigado do fundo do meu ardente e nauseado estômago por suas cartas e preocupação nestes últimos anos. Eu sou um bebê errático e triste. Eu não tenho mais a paixão e por isso lembre-se, é melhor queimar de vez do que se apagar aos poucos. Paz, amor, empatia, Kurt Cobain. Uma psicografia, né? Eu não sei se eu acho que é uma carta, não é? Ou é uma psicografia, ô Paulinho, você sabe? Então, considerando que estamos com pauta cartas e suicídio, Eu acho que é a última aparentemente carta não dele. parece Porque aqui que traz uma grande não deixa de ser uma psicografia por si próprio também, né? Aqui traz as verdades acima de tudo, ditas do fundo da alma. Certo. Uma alma perturbada, né? de leve. Pô, o cara tinha tudo. Como você explica isso, Wanda Lopes? O cara tem tudo. Aqui Fama, traz dinheiro, uma esposa, uma filha, o gênio da música, todo mundo respeita. a revolta da alma, o vazio da alma. Significa uma alma que veio com todos esses padrões, mas não veio com a principal, a ligação terra, que é ele com Deus, ele com a força espiritual. Então, todo espírito, quando reencarna, ele traz uma ligação divina. Ele faltou essa ligação divina. Então, ele veio com a sorte em tudo, mas ele não veio com a ligação a Deus, ao campo espiritual, que é o que se tornou desse jeito. E do outro lado também, ele tinha a realidade do ser humano ali nu e cru, né? Nua e crua. Então, tudo isso fez com que ele desacreditasse em muitos valores da vida. E como ele já não era uma pessoa de fé, para ele, cair no outro mundo foi mais fácil. Mas quando ocorre isso, é a desconexão, é a conexão que o espírito não tem com a ligação de terra. Sim. Com a ligação terra com Deus, né? Ele não teve essa canalização. E é por isso que ele não conseguia se livrar desse desespero. Exatamente. Aí. Maravilhoso. Eu queria ir pro Van Gogh. O Van Gogh, que é um dos caras das carreiras mais tristes que eu já vi aí, né? Ele não vendeu nenhum quadro em vida. Aliás, acho que até vendeu, mas vendeu pro irmão. Alguma coisa assim. Uma coisa assim muito triste. O Van Gogh, que não teve reconhecimento em vida, não vendeu quadros, sempre foi muito pobre, teve problemas psicológicos, dizem que muito pelo cheiro da tinta, que era muito tóxico naquela época. E a mãe dele era bastante cruel com ele durante a infância. Ele fazia pinturas pra mãe no desenho, ela amassava e jogava fora. E o irmão dele era o cara que era o melhor amigo dele também. Ele tinha essa ligação muito forte com o irmão.
E essa aqui eu acho que é a última carta que o Van Gogh manda pro seu irmão Theo, tá? Meu caro irmão, obrigado por sua gentil carta e pela nota de 50 francos que ela continha. Já que as coisas vão bem, o que é o principal, por que insistiria eu em coisas de menor importância? Por Deus, provavelmente se passará muito tempo antes que se possa conversar de negócios com a cabeça mais descansada. Os outros pintores, independente do que pensem, instintivamente mantêm-se à distância das discussões sobre o comércio atual. Pois é, realmente só podemos falar através dos nossos quadros. Contudo, meu caro irmão, existe isto que eu sempre lhe disse e novamente voltarei a dizer com toda a gravidade, resultante dos esforços de pensamento assiduamente orientado a tentar fazer o bem tanto quanto possível. Volto a dizer-lhe novamente que sempre o considerarei como alguém que é mais que um simples mercador de corotes, que por meu intermédio participa da própria produção de certas telas, que mesmo na derrocada conserva sua calma. Pois assim é, e isto é tudo, ou pelo menos o principal que eu tenho a lhe dizer no momento de crise relativa, no momento em que as coisas estão muito tensas entre marchands de quadros, de artistas mortos e de artistas vivos. Pois bem, em meu próprio trabalho arrisco a vida e nele minha razão arruinou-se em parte. Bom, mas pelo quanto eu saiba, você não está entre os mercadores de homens, e você pode tomar partido, eu acho, agindo realmente com humanidade. Mas o que é que você quer? Assinado Vincent Van Gogh. Ele com a mãe, uma rincha espiritual muito grande de vidas passadas, e não só com a mãe, com o pai também, né? Onde, infelizmente, foi um espírito que ele veio na vida para quitações de dívidas mesmo. Nenhum momento ele passou por um Dharma. Pode ver que a fase do Dharma ele já não estava aqui para presenciar, que é onde foi o sucesso dos quadros, né? Das telas, onde já estava diretamente no outro plano espiritual. Então, a vida dele se baseou em dívidas kármicas, em pagamentos de dívidas. Hoje esse espírito ele se acalenta muito, né? Por estar bem. Hoje ele está bem. Hoje, graças a Deus, ele vive uma tranquilidade muito grande. Mas durante a vida, não teve os históricos de bênção em nenhum momento. Triste? Muito triste, né? Triste. Às vezes eu acho curioso a pessoa que vem pra Terra pra brilhar. Só sofreu. Brilha só depois da morte. No caso dele, só. E, quer dizer, ele dá um presente pra humanidade, né? Que, de uma certa forma, a área dele avança muito com as obras dele. Só que ele não usufruiu de nada, absolutamente nada, de todos os esforços que ele teve, né? Nada. O que será? Isso é meio castigo, né? É o karma. Veio pra quitar as dívidas, só dívida mesmo. Olha, pagou e sobrou. Será que ele voltou? Ele chegou a voltar? Não voltou e nem voltará mais à Terra. Porque aqui traz que é um espírito que permanece no mundo da espiritualidade, né? Pelo qual não retorna mais. Que pagou muito, né? Traz aqui, não traz mais o retorno. Fala, pô, chega, hein, filho. Pagou, tá com crédito aqui. Olha, vamos aí pra Marilyn Monroe. Grande Marilyn. Olha aí a Marilyn Monroe dançando com o Truman Capote. Marilyn, que foi uma das mulheres mais bonitas de todos os tempos. E aqui tem uma carta que a Marilyn escreveu antes de morrer. Ela... Oi? Achou aí? Achei. Ela tá escrita em espanhol, então vou traduzir simultaneamente aqui. Achei que você ia ler em espanhol, mostrar seus dotes. Eu posso ler em espanhol, mas aí alguém vai ter que fazer a legenda, não quero dar trabalho pra ninguém. Essa carta é a última carta dela em vida e ela escreveu pro Capote, que é o cara que tá ali dançando com ela. Ele era jornalista e escreveu um livro muito famoso chamado A Sangue Frio, que foi revolucionário. Inclusive, se eu não me engano, ganhou um prêmio Pulitzer aí. Se não ganhou um prêmio Pulitzer, ganhou um prêmio, assim, muito importante. Vamos lá. Vamos ler a carta. Vamos lá. Te escrevo essa carta em um autêntico estado de desespero. Não confio em ninguém ao meu entorno. E te mando essa carta porque você sabe que você e eu nos parecemos em muitos aspectos. E conhecemos muitos de nossos segredos. Quando o conheci, fiquei absolutamente impactada pelo seu carisma e nos apaixonamos. Você já me disse muitas vezes que quer... Peraí, essa carta aqui tá na íntegra? Oi?
Ela tá cortada, aparentemente, né? Ah, tá bom. Em grandes aspas. Essa é uma... É que você tá pela notícia, né? Tem outra aí Não, inteira? é essa mesmo, só que ela tá. vai pelas aspas só, você vai só acompanhando. Ah, tá. Ela também relata que se sente presa na carta. Eu me sinto como uma mosca no meio da rede da teia de aranha. Ao meu redor, grandes aranhas esperando para me agarrar e ameaçando-me. Ela também conta na carta para Truman sobre a sua relação com John Kennedy. Quando o conheci, fiquei absolutamente impactada pelo seu carisma e nos apaixonamos. Ele me disse muitas vezes que quer se casar comigo. E eu rio muito. E eu faço rir muito e eu faço esquecer de seus problemas. Eu o amo muito e ele é muito feliz comigo. A mulher dele não é nada mais que um objeto que lhe dá prestígio. Mas ela é fria, sem graça e tediosa. Essa parte aí, ela tá, né, falando sobre esse triângulo amoroso aí entre a Marilyn Monroe, o Kennedy e a esposa dele, a Jackie Kennedy. Ela também explica na carta que se sente manipulada e intimidada pelas pessoas que rodeiam o Kennedy. Pessoas que não generavam confiança, que não passavam confiança por coisas que não se podia dizer. E ela termina a carta assegurando que teme pelo futuro. Aí, abre aspas. Quem sabe o que nos trará o dia de amanhã? Tenho medo e temo o pior. 10 dias depois de escrever essa carta a seu amigo Truman, Marilyn foi encontrada morta pelo seu psiquiatra, despertando suspeitas sobre como morreu. Porque disseram que era um suicídio, muitos têm certeza que foi um assassinato tramado pelos irmãos do Kennedy. O que você Não acha? traz o suicídio. Caminhos regidos de suicídio. Porém, ela brigava muito para viver esse romance, ter essa felicidade toda. E não é só isso. Ali também eu nem tiro a razão dela espiritual, porque ela era mulher doce, adocicada, que sempre era prestativa, tudo. E se apaixonou por um homem até então que ela não teve retorno nenhum e nem os valores necessários como mulher. E o que ela narra dessa outra mulher, que é a esposa atual, que traz a frieza, o egoísmo, era uma pessoa fria, egoísta. Então, um dos motivos que a levou ao suicídio foi também isso, porque ela que era doadora daquele amor tão verdadeiro, enquanto a outra era mais um interesse de status, de dinheiro, onde aquele espírito viveu mais pelo dinheiro o tempo inteiro e por ter uma vida boa ao lado daquele homem. E a revolta dela em si era por ela amar e querer só aquele amor e de repente não poder ter. Então isso foi desgastando. E na espiritualidade eu diria para vocês que ela morreu de amor, né? Se suicidou por amor e por não ser correspondida, onde não teve culpados a não ser a si própria. Ao mesmo tempo um talento de uma beleza imensa, uma tristeza por não ter conseguido avançar o lado de ser uma mulher respeitada, que até então, independente de ser uma mulher respeitada, como é até hoje, né, nas lembranças, naquela época ela queria ser almejada, amada como uma mulher normal, casada, oficializada, divulgada ali como a primeira dama, e isso na vida, infelizmente, ela não teve. Ela nunca teve a realização no campo afetivo. E não é só com ele, com os outros relacionamentos também que ela teve, deu toda essa tristeza. Então ali foi o basta. Ela, na verdade, ela se suicidou por amor e por não ter tido as realizações nesse campo amoroso, que é o que ela mais almejava na vida. Sofreu essa também, hein? Ela, acho que ela tinha uma dificuldade muito grande, inclusive, de separar a vida pessoal da profissional, porque ela falava, os homens vão dormir com Marilyn e acordam com, acho que é Jean, Mary Jean, alguma coisa assim, o nome dela verdadeiro. Nossa. Porque ela era uma diva, né? Ela era maravilhosa, e aí ela sentia, na minha opinião, ela sentia que existia um abismo entre a Marilyn, que todo mundo idealizava da estrela de cinema,
Com a com o normal, que ela né? sentia como pessoa física, né? Física é uma pessoa triste e Merlin mal que realizada. acordava, batia um pão na chapa com café com leite. Exato. Molhava no café assim, ó. Chuchava. Chuchava. Totô. Meu avô Aquele- fazia isso. É, muito um negócio gostoso. bem nojento. Bem desgostoso mesmo. Olha, por favor, liga esse ar-condicionado que a Vandinha não gosta, mas eu tô começando a suar. Vocês pro bem são de muito todos difíceis, nós. Você galera. vê o sol e a lua aqui. Vou É dar o minha asma seguinte, pra ele. eu vou ler mais 3 cartas, tá? Uma do Flávio Migliaccio, que foi um ator muito famoso, que nasceu em 34, aí, ó, fez várias novelas da Glóbulo, certo? Vou também ler a da Leila Lopes, que é mais recente, mais jovem, e do Getúlio Vargas, nosso querido GV, que também se matou, tá certo? Primeiro o Flávio Migliaccio aí, Vandy, eu vou ler primeiro, depois a gente pode fazer uma análise tanto da carta quanto dele. Ele mandou assim, ó, na carta. Me desculpem, mas não deu mais. A velhice neste país é o caos, como tudo aqui. A humanidade não deu certo. Eu tive a impressão que foram 85 anos jogados fora. Num país como este, e com esse tipo de gente que acabei encontrando, cuidem das crianças de hoje. Assim, muito decepcionado, né? Impressionante, assim como... E ele já mais velho, né? Mandando essa aí. Impressionante, assim, como ele ficou abatido e abalado, né? Ele se matou por enforcamento. Recente dele também, não é? Sim. Não é muito antigo, não. Foi de 2020, né? É. Até, acho que... E aqui traz ainda esse espírito, continua numa revolta de alma muito grande. Ele não foi para umbral, não tá perdido no tempo, não, mas traz ainda se lapidando das mágoas e dos ressentimentos. E o pior de tudo, que é antes do suicídio, 10 anos, esses últimos 10 anos foram os piores, pois foram os anos de decepções, tristezas, injustiças e revolta interna. Então, esses últimos 10 anos, ele já vinha se matando aos poucos e literalmente se revoltando muito com a humanidade. Então, teve vários processos de muita angústia, de muito sofrimento. E hoje, mesmo desencarnado, ele traz ainda, o espírito ainda continua numa revolta e num debate espiritual aí muito grande. É isso aí. O Lima Duarte, acho só interessante complementar, que trabalhou com ele desde a época da ditadura militar, contextualizou o período e comparou a situação política do período que eles atuaram juntos na ditadura com a política atual na época da morte dele, que foi 2020. E o Lima Duarte, abre aspas, fala: agora, quando sentimos o hálito putrefato de 64, o bafo terrível de 68, agora 56 anos depois, quando eles promovem a devastação dos velhos, não podemos mais. Eu não tive a coragem que você teve. E ainda no vídeo, Lima Duarte também citou o trecho de uma peça do escritor alemão Bertolt Brecht. Aqueles que lavam as mãos fazem isso em uma bacia de sangue. Dizendo aí o período, comparando o período da pandemia com o período da ditadura militar, fazendo a relação com o que ele escreve na carta de suicídio dele aí. Pesado, né? Pesado. É muito triste, assim, o cara se despedir da vida com um certo amargor, né? Sim. Ele fala, os 85 anos vividos não valeram de nada. E, não sei, me dá um certo tom de desesperança mesmo. E revolta também, né? Que traz que esses últimos 10 anos para ele foram anos de muitas revoltas, muita impregnação. Uma pena, né? Bom, infelizmente aí faleceu, espero que esteja bem. Tá bem, Vandinha, ele? Então, aqui traz que ele continua nesses conflitos. Então, não está perdido em nenhum tempo, mas continua dentro desses conflitos. Então, a alma ainda ela não está bem, não. Ela ainda está se debatendo e muito ainda. Olha, vamos... Porém, sem arrependimento do que fez. Vamos para a Leila Lopes. Aí está a Leila Lopes. A Leila Lopes, ela tem uma carreira interessante, assim. Ela estreou na televisão na Rede Manchete, fazendo uma das índias da minissérie O Guarani. Depois foi trabalhar na Globo, foi destaque no enredo Margarete Mia, Dama das Bromélias, pela Beija-Flor de Nilópolis também. Fez Tropicaliente, Você Decide, tal.
personagem Suzane e o Rei do Gado. 97 saiu na Playboy. Mas aí eu acho que a vida dela foi meio que degringolando, porque aí foi contratada pela Record, fez Escolinha do Barulho. Em 2004 fez o primeiro longa-metragem A Semente. E em maio de 2008 entra para o elenco da produtora de filmes pornográficos Brasileirinhas. Houve muita polêmica em torno da sua participação no filme. A princípio, Leila quis processar os veículos que divulgaram que ela teria feito um filme pornô. Entretanto, a capa do DVD Pecados e Tentações, dirigido por Gaspar, veio à tona e a atriz não teve mais como negar. Logo depois confirmou ao site Ego que de fato havia gravado cenas para o longa, mas não como a mídia havia divulgado. Ela fala: o que existe é que fiz 2 cenas com um só ator. É um filme de época baseado em Nelson Rodrigues. Na semana que vem vou me isolar para gravar o restante. Então seus últimos trabalhos foram feitos pela apresentadora de programas como Entre Quatro Paredes com Leila Lopes, exibido pelo canal de internet Just TV, e Calcinha Justa pelo Sex Privé. Contudo, a repercussão negativa em torno de seus últimos trabalhos associada à desconstrução da sua imagem como uma ex-global favoreciam aos fatos que vieram a seguir. Isso que eu queria dizer. E a Leila Lopes foi encontrada morta em seu apartamento no bairro do Morumbi, em São Paulo, na madrugada de 3 de dezembro de 2009. Posteriormente, foi confirmado que cometera suicídio ingerindo veneno para rato. A atriz deixou uma carta expressando o que estava sentindo naquele momento e que não considerava seu ato como suicídio, mas uma partida para junto de Deus. Agora sim, abre aspas, eu vou ler a carta. Não chorem, não sofram. Eu estou absolutamente feliz. Era tudo que eu queria, ter paz eterna com meu Deus e, se possível, com minha mãe. Eu não me suicidei, eu parti para junto de Deus. Fiquem cientes que não bebo e não uso drogas. Eu decidi que já fiz tudo que podia fazer nessa vida. Tive uma vida linda, conheci o mundo, vivi em cidades maravilhosas, tive uma família digna e conceituada em Esteio, brilhei na minha carreira, ganhei muito dinheiro e ajudei muita gente com ele. Realmente não soube administrá-lo e fui ludibriada por pessoas de má fé várias vezes, mas sempre renasci como uma fênix que sou e sempre fiquei bem de novo. Aliás, eu nunca me importei com o ter. Aos meus fãs verdadeiros, aos jornalistas imparciais, ao Walter Negrão e sua esposa Orfília, à LBV, ao Eduardo Gomes, ao prefeito de Tu, Herculano Neto e toda a sua equipe, ao meu amigo Zé, meu muito obrigado. Às emissoras que trabalhei, obrigada, e aos colegas maravilhosos, muita luz. A todos os sites dignos que acompanharam a minha vida, sucesso. Ego, Esther Rocha, Thiago, Odair Del Pozo, Felipe Campos, não se sintam esquecidos. Não posso citar nomes de amigas, pois aí seria um livro. Mas Sueli, você é a irmã que eu não tive. Márcia, seja sempre feliz, amiga. Magri, obrigada por tudo. André do TV Fama, beijo, amiga. Tadeu de Pietro, cadê você? Desculpe a quem eu esqueci. A vida foi muito mais maravilhosa do que sofrida para mim. Obrigada, Jesus, Nossa Senhora e meu Deus, perdoem-me e recebam-me como a filha honesta e bondosa que sempre procurei ser. Se existe sentimento maior que o amor, eu desconheço. Fiquem com Deus todos. Leila Lopes. Essa é a mais pesada que eu li aqui. Isso que eu ia te falar agora. Porque ela não tá com raiva, né? Isso que eu ia te falar agora. Nossa, exatamente, essa é a palavra que eu ia te falar agora. E simplesmente tirou o botãozinho, desconectou da Terra. Aonde se desconectou assim com toda a evolução do mundo. Mas aí que tá. Alguns meses antes, a revolta, a impregnação, a ira por alguns meses, alguns segundos, e depois simplesmente querendo ir embora. Aquela sensação gostosa de querer ir embora. Foi o que ela fez. Foi muito sutil. Caraca. Jamais vai ser punida, né? Mas dessa forma, lá no outro plano, se considera suicídio? Porque eu acho diferente. Não. Por exemplo, o Kurt Cobain, que foi o primeiro que eu li, ele tá revoltado, ele tá puto, ele tá amargo, ele tá indignado, ele tá com... Na verdade, ele tá desistindo. Quem tá com raiva foi o cara mais velho ali que a gente leu antes, o Flávio Migliaccio. Ele tá com raiva. Acho que são sentimentos diferentes. Ela não. Ela cansou. Ai, quero ir embora, sabe? Não quero mais ficar aqui, cansei, agradeço tudo, mas não dá pra mim mais. Deixa eu ver quantos anos ela tinha aqui. Ela Linda, tinha, né? 50 anos só. Gente, carinha de 35, 36, né? Linda. Bom. Tem mais alguma coisa que você queira falar? Não, nem isso. Exatamente. De todas, foi a que mais comoveu. Porque, assim, conforme você vai lendo, eu vou entrando na vidência. Deu pra narrar bem. E, assim,
até para sair do corpo, a hora que você lê o finalzinho, a hora que faz o desligamento ali do acontecimento mesmo, que a alma tá saindo do corpo, ela já tá com várias equipes ali pronta para acolher. Então, é como se tivesse sido um desencarne natural. Perfeito. Vamos aí o GV? Deus abençoe, né? Getúlio Vargas, um dos presidentes mais importantes do Brasil aí, que governou o país por vários anos, inclusive. Eu vou ler direto a carta aí, se você quiser fazer uma leitura, ou aí você escolhe como você prefere, Vandinha. Deixo a senha dos meus inimigos, o legado da minha morte. Levo o pesar de não haver podido fazer, por este bom e generoso povo brasileiro e principalmente pelos mais necessitados, todo o bem que pretendia. A mentira, a calúnia, as mais torpes invencionices foram geradas pela malignidade de rancorosos e gratuitos inimigos, uma publicidade dirigida e sistemática e escandalosa. Acrescente-se a fraqueza de amigos que não me defenderam nas posições que ocupavam, a felônia de hipócritas e traidores a quem beneficiei com honras e mercês, e a insensibilidade moral de sicários que entreguei à justiça, contribuindo todos para criar um falso ambiente, na minha opinião, na opinião pública do país contra a minha pessoa. Se a simples renúncia ao posto a que fui elevado pelo sufrágio do povo me permitisse viver esquecido e tranquilo no chão da pátria, de bom grado renunciaria. Mas tal renúncia daria apenas ensejo para, com mais fúria, perseguirem-me e humilharem. Querem destruir-me a qualquer preço. Tornei-me perigoso aos poderosos do dia e às castas privilegiadas. Velho e cansado, preferi ir prestar contas ao Senhor, não de crimes que não cometi, mas de poderosos interesses que contrariei, ora porque se opunham aos próprios interesses nacionais, ora porque exploravam impiedosamente aos pobres e aos humildes. Só Deus sabe das minhas amarguras e sofrimentos, que o sangue de um inocente sirva para aplacar a ira dos fariseus. Agradeço aos que de perto ou de longe trouxeram-me conforto de sua amizade. A resposta do povo virá mais tarde. Serenamente dou o primeiro passo no caminho da eternidade e saio da vida para entrar na história. Getúlio Vargas. Uma alma sábia e com todo o merecimento espiritual. Porém, aqui hoje essa alma, se pudesse ter a oportunidade de voltar e exercer o cargo, exerceria com toda a evolução do mundo, mas com vários merecimentos em termos de optar por novos caminhos, direcionar outros caminhos. Então é uma alma que está muito bem resolvida, também não reencarna mais, mas pela escolha desse espírito, ele, olha, você vai reencarnar, se fizesse um convite para ele espiritualmente, ele aceitaria. Porém, para vir predestinado ao mesmo cargo e poder diferenciar os caminhos. Hoje, com uma evolução até maior. Hoje é uma alma que se encontra muito serena e numa qualidade espiritual muito positiva. Você acha que ele volta? Porque você falou que... Não volta. Ele não volta mais. Porém, se pudesse ter a opção de escolha de querer voltar, olha, tá tendo uma escolha, você pode... Um convite, você vai poder voltar. Ele entraria na fila rapidinho. Porque é o que ele mais gostaria hoje, essa alma, é de reencarnar e poder exercer o mesmo caminho. Porém, não reencarna mais. E você acha que ele era bom de coração mesmo? Aqui traz a bondade de alma e a justiça. Tá bom. Dizem, tem muita gente que acha que ele foi o melhor presidente da história do Brasil. Eu concordo com isso. É? Você acha? Em nível espiritual, sim. Doideira. Ele que fez a CLT. Sabe por quê? Eu vejo, assim, o amor pelo que fazia e não pela a ganância de ser o político, de fazer, de acontecer, não. Ele fazia, era doação. Era uma transformação espiritual o tempo inteiro. É o amar, é o cuidar. Ele tinha amor pelo que fazia mesmo. Perfeito. Bom, eu não sei quanto tempo teu de Hotmart, Paulo Fonfon. 32 minutos. 32 minutos. Iris what it is, né? Então é isso, ó. Muito obrigado a você que assistiu aqui. Você continue seguindo a gente aqui na comunidade da Hotmart. Se você ainda não segue a gente no Planeta nem no Projeto Farol, por favor, vá lá, siga lá que tem conteúdo a valer da Vandinha e de muito mais outras pessoas também. Procure lá porque vai ajudar muito, tá bom? Muito obrigado, valeu, até a próxima. Tchau, tchau.
Vocês sabiam que a abundância financeira pode trazer assim uma transformação imensa na vida de vocês? Filhotes, nesse curso não é só um curso de prosperidade, é um curso que vocês vão aprender a lidar também, a aprender a lidar com o dinheiro. Muitas pessoas dizem, eu quero a prosperidade, eu quero se tornar uma pessoa rica, uma pessoa próspera, mas não é só querer ter o dinheiro. Você tem que também saber a diretriz, o caminho do dinheiro, como manter sua prosperidade. Um exemplo, você de repente ter o ego e arrogância com o dinheiro não vai combinar muito. Então, nesse curso aí, eu vou estar ensinando detalhes. E não só alcançar a prosperidade em si, né? O pataco em si, né? Como também ter o padrão de manter ele diante da tua vida. Então, não perca esse curso, hein, filhotes? Tô passando aí para explicar um pouco mais desse curso meu de adoçamento. O adoçamento, ele nos auxilia a alinhar o campo afetivo, a adocicar. De repente, num relacionamento, vocês se amam demais, mas vivem na guerra, na confusão, tá longe, tem saudade, tá perto, entra naquele desespero de guerra, de conflitos. Então o adoçamento, ele auxilia para que essa guerra acabe e que essa união permaneça. O adoçamento também ele é muito bom para aquelas pessoas que estão com dificuldade de trazer a pessoa que tanto ama para perto. Então, de repente, você ama aquela pessoa, mas aquela pessoa não vem, aquela dificuldade de assumir o relacionamento, mas ela tá ali na sua linha de destino, mas não agrega. Então o adoçamento ele vai ajudar em quê? O adoçamento ele vai ajudar a expurgar as cargas negativas e alinhar esse caminho. Então vocês que querem aprender ou saber mais sobre adoçamento, acesse aqui. Olá, filhotes, eu sou a Vandinha, finalista dos Paranormais do SBT. E tô lançando, né, um curso maravilhoso na linha de Umbanda e passando também um pouco para vocês esse aprendizado tão simples que é a Umbanda. A Umbanda ela é amor, ela é caridade e nesse curso ele explica um pouco, eu vou estar explicando um pouco sobre os tronos, sobre a simplicidade de cuidar de Oxóssi, de Omulu, de Nanã, com muita simplicidade. Esse curso também eu vou estar ensinando muitos banhos de defesas, como você se preparar, como você se prevenir. Então, um pedacinho da Umbanda para vocês. E olha, aqueles filhotes, os 50 primeiros filhotes que chegarem primeiro, vai ter um desconto aí muito especial, tá bem? Conto com vocês. Axé, filhotes. Dizem que ele dava em cima dela e ela não dava muita bola, certo? E aí, um belo dia, parece que ele oferece uma carona pra ela, não sei o quê, ela entra no carro e dizem que a namorada do cara tava no porta-mala e ela não é esfaqueada porque não é com uma faca, mas ela é perfurada com uma tesoura de 18 vezes, que geralmente eles enquadram isso como um crime passional, porque 18 vezes é alguém que tá com muito ódio, né? É ciúme. É uma alma que se encontra, assim, num alinhamento espiritual muito bom. E nenhum momento entrou em revolta. Aqui traz o agradecimento, a vivência pela vida. Então, uma alma que sempre foi muito grato pela vida. E hoje, vivendo o plano espiritual, ele continua trabalhando espiritualmente em relação a essa paz. E em relação à esposa, é bem isso. Desde o início, ela já sabia quem ele era, o que ele fazia. Então, tudo isso que veio à tona depois, né? Na verdade, que para ela não foi nenhuma surpresa. Porque entre os dois ali, sempre foi um jogo muito aberto, onde ela sempre foi muito verdadeira em tudo, né? Então, tudo que ocorreu sempre era era sempre sobre os intermédios dele e dela. Então, o Gugu, ele é muito grato, né? Essa alma, ela é muito grata à mãe dos filhos, né? E aí, quando a Vandinha fala assim, olha, ela tem um desequilíbrio emocional, né? Mas se ele não tivesse entrado na vida dela, não teria acontecido. Agora, ela provavelmente não estaria buscando também pessoas muito decentes, né? Não é o estilo Sim. dela. É o que a mãe Imagina. educava muito. A mãe punia muito, a mãe era muito rígida nessa educação. A mãe percebe os filhos, a mãe sabe as crias que põe ao mundo. E a mãe tinha muita intuição sobre essa menina, muito. Famoso por seus discursos de ódio contra gays, contra o aborto. Inclusive, ele motiva as pessoas a cancelar. Ele é um dos primeiros canceladores, né? Porque tudo que tinha em relação ao homossexual, ele mandava os fiéis não comprarem ou fazerem boicotes e tudo mais, e protestos. Assim também foi esse desencarne coletivo. Na hora, naquele momento e naquele mês, foi predestinado perante o tempo espiritual de todos ali, né?
dos que foram desencarnar na mesma hora e no mesmo momento. São almas afins. Almas que estão num grupo, né, num grupo de preparação, né, tanto ela para reencarnar como para desencarnar, participando da mesma aldeia. Então, são todas essas almas que foram desencarnadas naquele momento, foram almas que naquele dia estava totalmente predestinada àquele desencarne. Aí, como que um desencarne desse sobrevive 3 pessoas? É destino, aonde entra o destino. Então, essas 3 pessoas são as dádivas, que até então não estava na lista do chamado, mas que estavam para passar diante daquilo um grande aprendizado. Então, com essas almas que foram sobreviventes, né? O sobrevivente, o aprendizado de um desencarne, de nascer de novo, de poder renascer. E daqueles demais ali, simplesmente uma passagem coletiva mesmo, onde estava todo mundo predestinado a desencarnar.